não tem marketing ruim. A pior coisa do mundo é você estar na sua zona de conforto. O que eu tô fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema pra mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando pra você ir complementando cada vez mais a experiência do cliente. Você gosta dessas marcas, de uma maneira que elas se posicionam. Lucas, primeiro, super obrigado pelo tempo, cara. Pra quem não sabe, peguei o Lucas no Shopping Guatemi, aqui estava lá, compras ou estava em reunião? Não, eu fui pra uma reunião no Shopping Eldorado e depois eu voltei pra cá porque eu ia almoçar. Ia aproveitar pra almoçar, que depois eu tenho que voltar pra uma reunião. Hoje o dia tá um pouco corrido. Boa, a turma tá comprando no shopping, não? Eu fiquei impressionado com o movimento do Shopping Eldorado, né? O Eldorado é sempre Sim, cheio, é muito cara. lotado. Mas o shopping tava meio vazio, mas eu fico muito feliz de ver esse movimento de pessoas comprando. Eu sou do varejo, né, cara? Pois então, é. Então isso pra mim, assim, é emocionante de ver as pessoas voltando a comprar e finalmente a gente passando desse negócio dessa pandemia, né? É até engraçado porque agora no ano passado, eu sou de Fortaleza, pra quem não sabe, e o meu time, o Fortaleza, foi pra semifinal da Copa do Brasil, né? É verdade, Fato pô. histórico aí. E, cara, eu fui pro jogo da semifinal com o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. E quando eu entrei, que eu vi o estádio, assim, lotado, cara, eu fiquei emocionado, bicho. Sério mesmo, eu fiquei, assim, com os olhos cheios de lágrimas, porque, pra mim, que sou do varejo, que dependo do movimento das pessoas dentro das lojas da gente, ver aquilo ali, cara, era um alívio, assim, era um suspiro de ver, poxa, tá finalmente voltando, né? Porque, pô, são 2 anos esse problema, então foi muito legal, sabe? Então, quando a gente vai pro shopping que vê isso daí, é muito bom, cara. Pô, que bom. Me conta, como é que tá essa marca de óculos? Então, cara, assim, só pra contextualizar um pouco, né? Volta pra onde você quiser. Pra quem não sabe, o Lucas Fernandes foi participante do BBB do Big 18, Brother. mas nós não vamos falar de Big Brother, nós vamos falar de empreendedorismo, vamos Sim. falar de criptomoeda, mas volta pra trás, da onde você quiser, É. da tua história, que acho legal botar pra Boa. todo mundo, É até até pra bom pra ficar contextualizar registrado. também, Muito né? legal. Pra contextualizar, quando eu tinha 18 anos ali, foi a época que eu entrei na faculdade. Eu fiz engenharia na Universidade Federal, lá do Ceará, né? Eu sou de Fortaleza. E, cara, quando eu entrei na faculdade, assim, a condição financeira da minha família não era das melhores. A gente tinha tudo assim, a gente tinha um básico, mas não era aquela super estrutura. E eu tinha um sonho muito grande de morar fora do Brasil. E na época que eu fazia faculdade, eu fazia uns bicos de modelo, fazia umas fotos que era pra complementar mesmo minha renda. Tá. Eu tinha uma bolsa de pesquisa, ganhava R$300 por mês, então isso não era suficiente. E verba do governo às vezes atrasa, 2, 3, 4, 5 meses. Natural, né? E aí eu fazia esses trabalhos paralelos e acabou que esse negócio começou a tomar uma forma, ficou sério. E um belo dia eu recebi uma proposta pra ir morar na China, cara. China. E assim, poderia ter sido qualquer país, cara. Poderia ser realmente qualquer oferta que eles me fizessem, eu iria porque era um sonho de morar fora. Eu queria aprender, eu queria desenvolver meu inglês, eu queria, sabe, viver essas experiências. Como a minha família não podia bancar, eu aceitei e fui. E aí nessa brincadeira foram 5 anos morando fora do Brasil. Mas você foi fazer o quê? Eu fui trabalhar de modelo. Pra trabalhar de modelo. Eu joguei tudo pra cima, joguei faculdade, bolsa, trabalho. Foi até complicado essa época porque eu tive um problema com meu pai ficou sem falar comigo e tal, porque ele não aceitava, né? Ele não entendia como é que eu tava largando uma vida em tese encaminhada para ir tentar a sorte. E nisso foram 5 anos morando fora do Brasil. Daí eu morei na China, na Coreia do Sul, Hong Kong. Eu conheci bem, cara, muitos lugares. E foi uma belíssima experiência. E por isso que eu voltei pro Brasil 5 anos depois para montar meu primeiro negócio. Eu tentei mexer com suplemento, enfim, não deu certo. E aí eu montei um restaurante, bem inspirado nos lugares que eram próximos de onde eu morava. Eu morava no Brooklyn, foi nos Estados Unidos, em Nova York, eu passei um tempo. E aí eu montei meu primeiro negócio, né, que foi uma casa de carnes, que a gente acabou segmentando para outras coisas também, começou a vender carne no varejo, e ficou um negócio bem legal. A gente fazia catering para fazer eventos também, então foi um negócio bacana, que cresceu, o grupo ficou grande, a gente fechou aí 8 unidades. Só que aí no meio do caminho veio, numa brincadeira, a inscrição do Big Brother, cara. Pra ser bem sincero, assim, pra contextualizar mesmo, cara, eu tava numa reunião com os meus sócios e com a nossa consultoria financeira, e a gente montando lá o business plan, pensando o que a gente iria fazer nos próximos anos. E aí numa brincadeira disseram assim, rapaz, e pro marketing da gente? Bota o Lucas pra se inscrever no Big Brother. Você tá brincando que foi assim? Cara, eu te juro por Deus, cara. E eu me inscrevi, cara, só que o negócio aqui deu certo. Os caras me chamaram. Caramba, você se inscreveu o quê? Se inscrevi, fiz um vídeo. Como qualquer cara normal. Não foi olheiro, não foi nada. Não, o vídeo que eu fiz, cara, foi dentro do meu restaurante. O meu sócio gravando com o celular 1 minuto. Eu não fiz um introduction assim da melhor possível. O que você falou no vídeo? Oi, tudo bom? Meu nome é Lucas, eu sou empresário, 27 anos na época, eu tenho 27 anos. Já morei fora do Brasil há alguns anos e pronto. Resumidaço, cara. Um vídeo super simples. E eles me chamaram. E aí eu fui pra primeira entrevista. Quando eu fui pra primeira entrevista... Você não acreditou quando te chamaram? Não, claro que não. E quando eu fui pra lá,
que eles olharam pra mim e disseram assim, cara, você falou pra alguém que você estaria aqui? Eu falei, cara, eu falei só pra minha mãe, nem pra minha noiva eu falei, porque eu não sei se isso vai dar certo, se vai dar em nada, então eu não quero gerar expectativa. Aí eles falaram, não, que bom, porque nunca vazou o nome de ninguém em 20 edições. Quando eles falaram isso, eu falei, caramba, eu acho que eu tô dentro. E aí, liguei pra minha mãe e disse, mãe, eu acho que eu vou pro Big Brother. Ela ficou louca, e a minha mãe adora essas coisas, né? E deu certo, cara, e eu entrei. E de uma hora pra outra, assim, minha vida virou avesso, cara. Não, daí você fica confinado lá. Sim. Aí eles passam um ano fazendo um follow-up, que é, eles passam um número de WhatsApp e eles ficam mandando você mandar foto de tudo que você tá fazendo. Por exemplo, se eu estivesse aqui, eu teria que mandar uma foto que eu tô aqui. Daí eu vou pra uma reunião. Isso. Um follow-up de um ano. Você tá brincando? Um ano acompanhando. Isso é todos os dias. Você tem que ficar na moita um ano sem falar nada pra ninguém. Sem falar nada e tudo. Só que aí que tá o grande lance, né? Assim, eu acho que a veia empreendedora falou um pouco mais alto. Eu entrei, cara... Antes de eu entrar, eu tinha feito 100 mil reais, cara. Antes de eu entrar no Big Brother. Porque eles pagam? Não. Como eu imaginei que o negócio já tava fechado, certo? Aí eu comecei a articular, falei, cara, o que eu posso fazer pra ganhar uma grana? Porque eu não sei, eu acho que eu posso sair na primeira semana. Aí eu pensava que eu poderia sair na primeira semana. Eu saí nas marcas que eu conhecia, empresas que eu conhecia da minha cidade, vendendo packages. Então eu fazia assim, olha, eu vou fazer uma série de stories aqui, que eu vou soltar ao longo do programa, porque o meu Instagram vai estar bombando muito, vai estar com uma audiência, e vocês me pagam. E aí eu vendi, eu criei cotas, né? Cota ouro, prata e bronze. E de certa forma, cara, quando eu entrei, pra gente foi legal, business-wise foi legal, porque os negócios da gente de uma hora pra outra tinham mídia gratuita, num horário super nobre da televisão. Então os restaurantes bombaram muito, a gente vendeu muito. Porque todo mundo vai vasculhar a tua vida inteira, né? E o que eu achei legal é que no meu perfil eles não me colocaram como um modelo, eles me colocaram como empresário. Então os caras vão procurar qual é o seu business. Perfeito. E isso daí pra mim foi super legal, porque eles me deram isso daí de mão beijada. E eu não podia falar de política, nada disso, de marcas em específico, mas do meu negócio eu não tinha impedimento de falar. Eu poderia falar. Perfeito. Então eu achei super legal. Então eu sempre falava o processo lá de posicionamento de cards que a gente tinha, o nosso diferencial em relação à nossa concorrência. Então eu aproveitei muito pra falar isso, porém eu me perdi no meio do negócio, cara. E aí, enfim, aí foi o que aconteceu. E quem não sabe, dá um Google, que foi um puta de um vexame. Mas que no final terminou tudo certo. Aliás, cara, hoje você dá uma olhada, tá tudo certo. Sou casado, graças a Deus, cara. Que bom, assim, que deu tudo certo. E no final, cara, eu vou te falar, Álvaro, como diz um amigo meu, there's no bad marketing. Então, cara, a gente foi um marketing muito grande, independente, assim, pegando o lado positivo de tudo que aconteceu, foi uma coisa boa porque os negócios bombaram, eu ganhei dinheiro, acabei virando influenciador por consequência disso tudo, mesmo sem ser. Quando você saiu, deu uma balada no psicológico? Nossa, ou não? muito. Bastante? Cara, muito. Você não conseguiu sair e voltar pra trabalhar? Até porque eu passei 40 dias, eu sei exatamente o tempo porque eu ficava olhando lá no calendário. Passei 40 dias sem pisar em nenhum negócio meu, sem ir ao escritório. Nada. Porque eu imaginava que os meus funcionários iam estar me julgando. Que os meus sócios iam me julgar. Em Fortaleza a gente teve o evento do TEDx. O meu sócio foi palestrar lá no TEDx e eu não fui, cara. Porque eu disse, cara, eu não vou. Aí ele falou, cara, o que é isso? Isso é um absurdo, cara. Isso é uma puta conquista pra mim. Eu falei, cara, eu não vou. O que essas pessoas lá vão estar pensando de mim? Sabe, noia. Sei. Óbvio que ninguém tá pensando porra nenhuma de mim, cara. Não, e outra, você abre o Google, etc. Você vai procurando teu nome e você vai vendo uma coisa e você fala, pô, não sou esse cara que tá... Mas por um momento eu acreditei, sabe, Álvaro? Mesmo? Porra, acreditei. Cara, sabe a Sônia Abrão, aquela apresentadora? Sei. Cara, a Sônia Abrão fez uma matéria dizendo que eu ia quebrar, que eu era um mau caráter, que não sei o que. Cara, foi pesado, velho. Tipo, foi muito pesado, assim. E aí, cara, por um momento eu acreditei nesse negócio, então foi ruim. Porém, quando esses 40 dias se passaram e as coisas começaram a voltar mais ao normal, eu tive muito suporte da minha mãe, que me ajudou muito, meu pai, meus irmãos, e eu comecei a ver que, cara, não tem marketing ruim. Porque aí começa a vir os trabalhos, e aí começa a vir esse trabalho de influenciador, que de certa forma é um trabalho muito fácil. Uma conta no Instagram que abre porta, pra caramba, abre negócios. Eu tô aqui por isso, eu acho. E de certa forma, cara, até aconteceu, não sei se você viu, uma polêmica de um ator da Globo que falou que o Big Brother era uma bosta, perguntaram se ele iria, e ele falou super mal do programa, e o Thiago Leifert respondeu assim, cara, você deveria respeitar o Big Brother, porque inclusive o Big Brother foi quem pagou seu salário esse ano. Deu uma puta polêmica, e cara, assim, quem tem dois neurônios... É o programa mais rentável da Globo. Não, é o único programa que tem receita positiva, é quem paga todas as contas. Claro. Programa que fatura mais de $500 milhão, cara. E aí muita gente veio me perguntar, cara, você se arrepende e tal? Cara, claro que não me arrependo, porque esse negócio abriu muitas portas pra mim, bicho. Mas muitas, assim. E, graças ao programa,
Hoje eu tô podendo me aventurar em outras coisas, né? Eu vim para São Paulo para isso, né? Eu vim para expandir uma marca nossa de óculos e a gente tá nesse processo de expansão. A gente quer abrir Iguatemi, Eldorado, já tem no shopping, no Pátio Paulista. Tá. E a gente quer abrir no Morumbi também. E a gente tem uma meta aí super ousada de ter 150 lojas nesses próximos 5 anos, né? Própria ou franquia? Franquia. Eu quero franquear porque é um jeito mais fácil de escalar. O CAPEX é baixo, porque a gente quer franquear no modelo de quiosque. Então o CAPEX é muito baixo, o OPEX é muito baixo também. Então eu consigo escalar e consigo... o supply chain vem de mim porque a gente consegue produzir tudo. Então a gente terceiriza tudo na China, o produto já chega pronto. Design é tudo seu. Pronto. Nós estamos aqui, pra quem não sabe, eu ganhei um presente aqui. Depois, mais pra frente, eu abro aqui pra vocês. Bota aí, pelo amor de Deus. Vamos pôr aqui, ó. Bota aí pra ver se vai ficar bonitão. Dura que eu sou míope aqui. Eu não costumo usar aqui em São Paulo. Agora vai, vamos assim, ficou bem melhor agora, bonitão, hein? Caramba. Tá chique. Vamos continuar aqui, eu enxergo tranquilamente. Então miopia tá é baixa. Mas cara, continua, é isso. Então 150 lojas em quanto tempo? Cara, 5 anos. É bem ousado, né? É bem ousado, mas é a história do lema, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá menos trabalho, né? Então... Qual que é o site? tobesunglasses.com.br, a gente manda pro Brasil todo. A gente também trabalha com atacado. A gente tem revendedoras diretas que fazem o trabalho de atacado que faz muita diferença também. E depois disso a gente vai começar a franquear. Mas que não é algo difícil porque a gente já tem um modelo de franquia. É só realmente colocar em prática e começar a vender. Não, tem produto, tem design. Tem exatamente, marca, tem tudo. Tem tudo. É mais simples. Assim, o que eu acho legal da franquia em si é porque eu vou ser eternamente um sócio dele. Porém, eu entrego para ele um modelo de negócio testado, que tem receita positiva, que ele não vai se preocupar em si com o produto, com o design, ele vai se preocupar só com a operação e com a gestão dos próprios funcionários dele. Porque o que é mais difícil é você desenvolver uma marca, um design, você tem um bom fornecedor para te fornecer teu produto. Então, a marca te entrega tudo isso pronto para você. Você sabe que ontem a gente tava vendo um fornecedor de tecnologia na Link, para fazer... Eu vou trocar de óculos aqui de volta, mas ficou muito legal. Que legal esse negócio da Link, viu, cara? Parabéns. Obrigado. A gente tava vendo um fornecedor de tecnologia para fazer, sabe, chamada de sala de aula? Sim. Normalmente a turma faz uma lista, aí um assina pelo outro. Na nossa não, na nossa era pelo Zoom, então de acordo com porcentagem de tempo que você ficasse na aula conectado ali pelo Zoom, porque estava híbrido, né? Você marcava a presença da pessoa. E agora a gente está colocando uma câmera em sala de aula que ela vasculha tudo por reconhecimento facial, então não tem aquele negócio do professor falar Lucas, Leonardo, Álvaro, etc, para pedir chamada e nem lista. Então a câmera dá uma passada, ela faz um ping de tempos em tempos, reconhece todo mundo que está ali, todos os alunos e marca a chamada, não tem como o aluno burlar e também não perde tempo em sala de aula. Se o cara estiver dormindo. Pega mesmo assim. A gente fez uns testes que você não acredita. Pega de máscara, pega de lado. Que legal, cara. É muito legal. Mas por que eu tô te contando essa história? Tem uma moça na Link que ela é de Natal. Ela criou uma marca de lenços chamada Goya. E esse cara encontrou essa empresa lá dentro e ele falou o seguinte: posso fazer um teste no teu quiosque? Por isso que eu tô te contando isso. Vou colocar uma televisão na vertical no teu quiosque, com uma câmera em cima. E aí a pessoa vai vindo em direção ao quiosque, no shopping, e eu coloco o lenço nela. A câmera, como se fosse você indo. Sim. Aí a câmera vai te pegando e ele coloca um lenço como se fosse um filtro do Instagram. Caramba, cara. Então, por isso que você tá falando do quiosque. E custa assim, uma televisão, uma câmera. E fazer o filtro, é nada. Então você tá falando de fazer um quiosque. Fico pensando que legal que seria. Daí... Imagina eu entrasse lá no Eldorado, eu tô indo em direção ao teu quiosque e automaticamente você põe um óculos de sol em mim, virtualmente. E eu já me vejo. Olha como fica bom em você. É um diferencial. O Instagram loja. A gente tem isso, né? O Instagram já faz esses filtros. Então o cara pegou isso daí e ele tangibilizou dentro de negócio. Cara, que incrível. É legal, velho. Né? Depois te dou o telefone dele, você liga lá. O cara pode experimentar vários e rápido, vai pagar uma conta no shopping, alguma coisa, mas consegue experimentar lá em 5 minutos. 5 óculos, 10 óculos, fora a experiência também tecnológica que a pessoa tem com o negócio, né? Que faz toda a diferença. O quiosque você não consegue ter uma experiência com um cliente muito grande, não tem muito o que você fazer. Não mesmo. Então isso daí é uma experiência, né? De certa forma. Porque dentro da loja você até consegue. Médio, John? Depende muito, mas a gente tem óculos de 259, 379, depende muito. Como os óculos são todos feitos na China, a gente consegue produzir tudo lá, então eu consigo ter uma quantidade de... A coleção são divididas em 5 partes no ano inteiro, e eu consigo ter muitas opções de óculos. Então eu consigo também ter muitos preços. Então eu consigo praticar um preço que é competitivo com um bom produto. Perfeito. Entendeu? Então isso é legal pra gente. Principalmente com uma marca nova, que tá em desenvolvimento, que tá crescendo e tudo. Ô Lucas, e como é que você foi parar, cara, no criptomoeda, criptoativo, investimentos geral? Você tá falando sem parar, tô vendo teus stories eu antes adoro isso, de te pegar. Putz, a turma perguntando infinitas coisas.
Que momento isso apareceu? Foi muito por acaso, sabe? Eu acho que todo mundo que começou a estudar sobre esse negócio foi por acaso. Olha que engraçado, 2015, o meu sócio falou, cara, esse negócio ainda vai deixar muita gente rica. Vamos comprar? Eu falei, cara, você é louco, dinheiro tem que encostar, irmão. Eu não confio nesse negócio, 2015. Caramba. Tanto ele deixou pra lá, quanto eu deixei pra lá. Caramba. Uma droga, né? E aí um tempão depois, isso aí, 2019, um amigo meu falou, cara, eu compro esse negócio, eu não sei porquê, não sei o fundamento disso, mas vai me deixar rico. Outro amigo, não Outro esse. amigo meu, não. O meu sócio falou isso. Outro amigo meu, compra esse negócio, vai deixar muita gente rica. Se eu fosse você, eu deveria comprar também. E eu comprei, cara. Comprei e esqueci. Quando foi na pandemia, que o negócio começou a valorizar muito, ali 2020, falei, cara, esse negócio tem algum fundamento por trás, eu preciso estudar sobre isso. E foi aí que eu comecei a pesquisar, estudar e ler sobre, e aí você consegue ver o fascínio que é isso daí. Porque vai muito além do Bitcoin, vai muito além desses projetos que a gente vê. Dogecoin, que popularizou muito por causa do Elon Musk. Claro. Porque as possibilidades que essa tecnologia pode trazer são muitas. Então por isso que eu fiquei fascinado, comecei a estudar muito sobre isso e investi bastante também. Entrei em vários projetos. Eu tenho uma quantidade considerável do meu portfólio hoje em criptomoeda. Por mais que seja muito volátil, mas eu tenho uma boa parte do meu portfólio lá, porque eu acredito muito nesse negócio no médio e longo prazo, sabe? Então por isso que eu comecei a estudar sobre. Então assim, entrei em 2019, foi ali quando eu comprei minha primeira criptomoeda, que foi o Bitcoin, que foi a porta de entrada, eu acho que é a porta de entrada de muita gente. E depois em 2020 que eu comecei de fato a estudar muito sobre isso. Mas aí já vem a bagagem dos outros mercados, eu já invisto desde 2015, então a gente vai fazendo associação, né? Que não deixa de ser uma classe de ativo, por mais que tenha um embasamento tecnológico por trás. E hoje, se o cara quiser começar, o cara não tem nada de Bitcoin e fala, pô, não aguento mais falar desse Bitcoin, vou colocar um dinheiro, por onde você aconselha a começar? Se o cara quiser realmente se expor de algum jeito, eu quero me expor, mas eu não quero me preocupar, porque existem a parte de segurança. Assim, é um mercado muito recente, é muito novo. Claro. Se a gente pensar que o Bitcoin, de fato, ali, a primeira transação efetiva aconteceu em 2009, e em 2015 que essa dissociação de blockchain, criptomoeda foi feita, e os outros projetos realmente começaram a nascer, é um mercado muito recente. Então ainda tem muitas outras coisas que a pessoa tem que se preocupar, desde segurança, ter uma própria wallet, que é um pouquinho mais complexo, né? Mas se o cara quiser se expor de alguma forma, mas não quiser se preocupar com segurança com nada, ele pode pegar um ETF, por exemplo, que hoje já é uma realidade, a gente tem vários ETFs. O Hash 11, por exemplo, que é um ETF que replica um índice que eles criaram com a Nasdaq, né? Que é um índice que tem uma cesta de moedas, o cara quer se expor, mas não quer se preocupar. Compra um ETF lá, o Hash 11, ou fundos. É melhor do que comprar uma moeda qualquer, sem ele saber o que tem por trás, porque tem alguma Eu prefiro me expor diretamente nas moedas, né? Mas, cara, existem 16 mil criptomoedas. 16 mil? 16 mil. A gente tá falando do mercado de 2 trilhões de market cap. Já tá em 2 trilhões? 2 trilhões, cara. Cara, assim, ó, se o cara não quiser mesmo, eu quero me expor ao mercado, mas não quero me preocupar de forma alguma. Um ETF. Um ETF, ou então até um fundo de investimento que tem uma cesta um pouco maior. E aí, como ele faz na prática? Meu dinheiro tá lá no Itaú. O que eu faço? Cara, você pode comprar direto no índice. O Hash 11 você pode fazer, ou então você pode ir num fundo, por exemplo, um jeito mais fácil. Normal? Uma corretora normal. Ou então, por exemplo, você vai lá, abre uma conta na Vitrio, que tem uns fundos de cripto muito legais. Eles têm vários fundos de cripto. Você abre uma conta na Vitrio e tem vários fundos lá que tem cestas de moedas que eles investem só em nanocoins, que são moedas, fazendo uma alusão a ações como se fosse microcaps, por exemplo. Tem alguém que analisa isso? Se um moleque de 14 anos vai lá, programa, faz uma moeda com Ethereum por trás e na verdade o moleque mesmo faz uma emissão a nada e depois a turma que for comprando ele vai vendendo, sai, aqui não tem nada. Isso, cara, tem vários projetos que acontecem isso, né? Os pump and dumps, né? Teve um recentemente, teve aquela série Round 6, os caras lançaram uma moeda Round 6. E foi um puta pump and dump que durou um dia, os caras, sei lá, botaram 5 milhões de dólares, não sei, tô chutando aqui o número. E alguém paga a conta no final. Porque como é um mercado que ele, assim, agora os governos estão correndo para criar uma regulamentação. Inclusive amanhã vai ter o Senado vai retomar as reuniões que eles estão tendo, brasileiro aqui, para poder buscar. Eles começaram, isso é uma evolução para o Brasil, de certa forma, porque eles estão querendo, a Receita Federal está querendo ter um entendimento do que é esse mercado, para procurar algum tipo de regulamentação. Como não há uma regulamentação efetiva, pump and dump não é crime. Então você vai ver vários desses projetos. Por isso que é interessante quando você não entrar nesses projetos que fazem muito sucesso, que tem muita gente falando, porque é justamente isso, né? As pessoas estão querendo incentivar outras a colocar dinheiro, mas na verdade não tem fundamento nenhum por trás. Mas existem outros projetos, que aí é onde está a beleza desse mercado, que é por isso que eu acredito tanto no longo prazo, que são projetos que estão querendo criar ecossistemas
de tecnologias para solucionar várias coisas. Que é, no caso, as finanças descentralizadas, por exemplo. Que, cara, o meio como os bancos emprestam dinheiro pra gente, isso vai acabar. É possível fazer um, não sei se é IDO ou se é ICO ICO. Por exemplo, eu tenho uma aceleradora na Link, 15 empresas. Você sabe que eu penso em algum momento listar esse fundo como um fundo de venture capital, listar mesmo. Sim. Ainda não tem tamanho para ser listado, por exemplo, numa B3, mas já. Por quê? Porque daí quem quiser estar exposto a venture capital, o cara vai lá e compra a ação da aceleradora da Link e ele vai ter exposição. Alguma coisa séria, auditada, tudo isso. É possível fazer um ICO disso? Cara. É aí que tá, assim, só para contextualizar, para quem realmente não entende nada do que são criptomoedas, tá? Então, fazendo de uma história, long story short. O Bitcoin, quando ele nasceu ali, a concepção inicial do cara que criou isso daí, o Satoshi Nakamoto, né, que é um pseudônimo. Que ninguém sabe quem é, né? A ideia do cara era justamente entregar um dinheiro que era do povo. Não era tirar o dinheiro do país, era tirar o país do dinheiro. Contextualizando isso, é bem ali na época da crise do subprime, aconteceu toda aquela crise imobiliária, né, as emissões dos CDOs, e a população toda quebrou junto do sistema bancário. Então os caras trouxeram essa concepção de um dinheiro que era do povo, de fato. Se você vê o white paper, é justamente isso que o cara fala. Cara, que é um dinheiro peer-to-peer, ou seja, um dinheiro de uma ponta a outra, sem que haja um banco central, sem que haja um governo central. Isso é uma loucura. Eu que fiz administração, eu conheço a história do dinheiro. Mas o dinheiro sempre mudou. Isso sempre mudou. O dinheiro sempre mudou. É o valor que as pessoas atribuem àquilo, essa é a verdade, né? O preço, por que um Tesla custa, sei lá, R$1 milhão? Um exemplo, tá? Eu tô chutando aqui, R$1 milhão. Porque o mercado tá dizendo que ele custa R$1 milhão. É o mercado que tá dizendo, e o preço vai se ajustando. Isso é que é a beleza do negócio. Sabe que tem uma frase que dizem que é do Rothschild: Give me the power to print money and I don't care who makes the rules. Então, assim, me deixa imprimir o dinheiro, que eu não me importo com o governo, não me importo com as leis, desde que eu tenha o poder de imprimir dinheiro. E você sabe que quem emitia o dinheiro eram os governos, eram os estados, as uniões federais, até que iniciou-se um processo de você ter a independização dos bancos centrais. Você sabe quando o Fed foi criado? Não. 23 de dezembro de 1913. Nossa Senhora. Recesso do Congresso americano. 2 dias antes do Natal. Tinham 28 senadores, se eu não me engano, todos em recesso, só foram 3 para a reunião, votaram a criação do Fed. A independização do Banco Central americano foi votada num recesso de Natal. Em 3 dias. E criou-se o Fed. Você falando, não é possível essa história. Você tirou a impressão eu vou de ler sobre isso. É espetacular a história, é espetacular. Mas como eu tava te dizendo, assim, essa concepção do Bitcoin que nasce ali em 2008 para 2009, por um tempo a rede acreditava que essa história da blockchain e do Bitcoin era uma coisa só, assim, elas andavam juntas, era quase como coisas inseparáveis, de certa forma. Então, para você criar uma nova criptomoeda, você tinha que criar toda uma blockchain, evangelizar toda uma comunidade de mineradores, porque o minerador ele é um fator essencial, né? De 2013 a 2015 vem um cara, um russo chamado Vitalik Buterin, um gênio de 19 anos, que pode ser um gênio que venha lá da Link, que é o cara que dissocia esses dois conceitos e diz assim, peraí, cara, eu posso criar uma blockchain onde eu posso emprestar o meu poder computacional para várias pessoas e essas pessoas podem desenvolver os seus projetos em cima da minha blockchain. Então o que isso significa? E aí eu vou chegar na Link. Que esse cara traz a Ethereum, que é uma grande plataforma, que é como se fosse um computador gigantesco mundial, onde ali ele tem um incentivo financeiro, que é a criptomoeda primitiva do negócio, para os mineradores, e você pode desenvolver os seus tokens em cima da plataforma dele. E o seu token é você quem desenvolve. E o seu token, basicamente, é o que você vai fazer na Link. Então, se hoje você quiser tokenizar a Link, ou seja, emitir os tokens da sua operação, você pode. Posso atrelar isso a equity para ter um lastro? Pode, claro que mas aí isso daí é o que vai dar a musculatura do seu token. Porque aí que tá, isso tudo é uma maneira de você mostrar para o mercado que você tem um token que tem um fundamento, e isso daí sim tem valor, não só preço. E é essa a diferença entre um token que tem um fundamento, que pode ter uma longevidade, dessas porcarias que a galera chama de shitcoins, que são basicamente projetos de pump and dump. O cara vem, desenvolve um projeto, evangeliza uma comunidade, um monte de gente entra, ele pula fora e pega o dinheiro das pessoas. Isso tem demais. Então, de 16 mil projetos, existem 16 mil porcarias. Mas dentro desses 16 mil projetos, você tem o belíssimo projeto do Bitcoin, você tem Terra, por exemplo, que é um belíssimo ecossistema de desenvolvimento de stablecoins, que isso vai disruptar o mercado financeiro, de certa forma. A maneira como os bancos são hoje em dia, cara, isso não, eu tenho certeza que não vai ser assim, porque
Imagina bem assim, vamos dar uma viajada. Eu tô pensando na CVM, você tá falando, eu tô pensando na CVM. Mas é por isso, que o cara tem que correr atrás. Mas é por isso que o Senado tá correndo atrás, é por isso que o Banco Central tá correndo atrás, porque é aquela coisa, não tem mais volta. Não tem mais volta. A gente tá falando de um mercado, a Apple recentemente bateu 3 trilhões, né? Foi a primeira empresa a bater 3 trilhões. Cara, a gente tem um mercado que outrora eram centavos. É isso mesmo. A primeira transação de Bitcoin fora da rede foi uma compra de 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Surreal isso. Você tem noção? O cara pagou 2,4 bilhões de reais em 2 pizzas. Isso há 10 anos atrás, cara. Não, isso E hoje é difícil pra entrar na minha cabeça e eu não me considero um cara muito bom. Mas pra qualquer pessoa, cara. Pra qualquer pessoa. E hoje você tá falando do mercado de 2 trilhões de dólares, entendeu? Então você entende o que isso aconteceu em 10 anos? É impressionante. Não tem como voltar atrás. E é isso que eu tô dizendo, porque onde tá a beleza desse negócio? É a infinidade de projetos que você pode criar. Vamos dar uma viajada. O que é a Uber? A Uber é um intermediário, cara. É isso mesmo. Ele é um aplicativo que conecta o Álvaro que tem um carro com o Lucas que quer ir do ponto A ao ponto B. E para isso ela cobra do Álvaro 25%. E é um negócio que para Uber pode ser bom, mas para o motorista não é, cara. Porque de certa forma, quando o cara faz a conta do custo total, não fecha, mas às vezes aquele dinheirinho que ele precisa no fim do mês. Exatamente. Porque 99% dos motoristas não fazem a conta da depreciação do bem dele. Claro. Ele não faz conta da manutenção, enfim, tudo isso, né? E aí, com a blockchain, imagina que você consegue desenvolver na mesma plataforma, de maneira descentralizada, a conexão de 2 pessoas que querem ir do ponto A ao ponto B e o cara que tem um carro para poder levar a pessoa do ponto A ao ponto B, que são os aplicativos descentralizados. Por exemplo, recentemente a gente teve aquela queda de todos os aplicativos do Facebook, né? Caiu o Instagram, o Facebook e tal. Cara, aquilo tudo caiu porque aquilo tudo pertence a uma rede só. E aí as pessoas começaram a se questionar, meu Deus, cara, como esse negócio é centralizado de fato? Como o meu negócio pequeno, que eu dependo 100% do Instagram, 100% do WhatsApp ali, um exemplo, né? Como eu dependo disso? Meu Deus, e se um dia isso aqui deixar de existir? Entende a centralização disso? E aí você tem uma tecnologia que vem para trazer justamente a solução da descentralização. E não só isso, cara. Pensando a nível de governo, dentro da blockchain você consegue ter um registro imutável, intransferível, de pessoas, por exemplo. Então na África a gente conseguiria saber exatamente quantas pessoas tem ali que dependem exatamente daquela vacina. E conseguiríamos também rastrear se aquela vacina sai de ponto A ao ponto B. Perfeito. Você acha, por exemplo, que todas as doações que são feitas, elas chegam no seu destino? Eu tenho certeza que não. Pois é. Se essas doações fossem feitas em blockchain, a gente conseguiria ter esse rastreamento público, sem depender de um intermediário, exatamente, de um governante. Olha que maluco, cara. A tecnologia, ela, com o passar do tempo, ela vai eliminando vários empregos, né? Vários empregos que a gente conhece vão deixar de existir. E aqueles que existiam já... Muda a natureza. Vai mudando. Então imagina que dentro dessa tecnologia, os smart contracts simplesmente vão eliminar vários intermediários. Então um advogado que participa de uma transação, de uma compra de um bem, esse cara vai deixar de existir. Porque imagina que eu consigo criar um contrato inteligente. Eles vão achar outra forma. É um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, com o maior respeito aos advogados, mas foi só um exemplo. Mas imagina que para eu poder te vender um imóvel, que seja, vou dar um exemplo qualquer, a gente faz um contrato, tem as cláusulas que você tem que honrar e que eu tenho que honrar. Perfeito. Quantas pessoas existem nesse processo para validar essa transação? Tem várias. Tem um advogado, tem um contador, tem um monte de gente. Perfeito. Dentro de uma blockchain eu consigo criar um smart contract que ele valida automaticamente uma vez que você faz o que você tem que fazer e eu faço o que eu tenho que fazer. Acabou-se. Está registrado ele lá. Ele registra lá, Qualquer um é imutável, é público, né? Existem blockchains que não são públicas, mas no geral são. Então, cara, por isso que quando eu começo a ver esse negócio, eu falo, cara, eu preciso estudar mais, cada vez mais, para achar novas aplicabilidades disso daí. E muita gente vai ganhar muito dinheiro, cara, nesses próximos anos. Assim. É a ponta do iceberg, sem dúvida. É uma tecnologia que muda muita coisa, muita regra do jogo. E acho que o farol que vai para essas shitcoins, como você falou, é muito sangrenta essa parte e acaba sujando toda a parte boa da tecnologia, a parte séria que tem por trás e de boas aplicações, né? É um negócio tão sem volta que... Por que os bancos centrais do mundo todo estão criando as suas CBDCs, né? Que são as suas moedas digitais? Porque justamente eles estão vendo que é um negócio que não tem mais como voltar atrás. Então eles precisam buscar o jeito deles de ter um controle, porque eles estão perdendo o controle. Entende? O que eu acho bonito da concepção das criptomoedas, do Bitcoin que seja, é essa história de você tirar o país de dentro do seu dinheiro. É o cidadão ter autonomia de fato.
O que é uma transação financeira, grosso modo? É a mesma coisa de você mandar uma foto por e-mail, pô. Eu abro meu aplicativo, te mando ali, você recebe, digitalmente você está recebendo ali aquela transação. Qual é o sentido de, depois de 5 horas, eu não conseguir fazer uma TED para ti, cara? Não quer dizer que a internet, 5 horas, ela deixa de funcionar? Aí entra o Pix. Mas aí agora o Banco Central diz que o Pix só pode ser R$1.000 por segurança. Mas, cara, beleza, aí o cara me sequestra, me segura até 6 da manhã e faz um Pix maior. Não faz sentido, cara. Brasil sendo Brasil. E tipo assim, é o Estado querendo dizer como tem que ser o dinheiro e é o sistema financeiro. Isso vai ser disruptado. Com criptomoedas, por exemplo, eu consigo fazer uma transação para ti 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acabou. Você pode estar no Brasil, nos Estados Unidos, onde você tiver e eu consigo fazer, porque a rede... As taxas estão muito altas ainda ou não? Não. Assim, eles estão cada vez mais trabalhando em busca de diminuir essas taxas para aumentar a eficiência. E aí entra uma parte aumenta a mais liquidez também, né? Sim, Porque daí sim, um passa sim. para cá, passa para lá. Sim. Com essa história do aumento de liquidez, maior adesão das pessoas, criação de novas camadas para aumentar a velocidade da rede, com certeza essas taxas vão diminuir. Ainda são relativamente altas, mas bem menores do que seria numa transação bancária, por exemplo. NFT entra nessa história toda também, né? Também. O NFT, cara, o NFT é um negócio legal demais, porque ele justamente é aquela história de você conseguir ter ali um registro imutável de originalidade de algo. E isso daí você entra em várias coisas. Por exemplo, eu poderia pegar esse carro do Álvaro e ter um registro NFT, que esse carro era do Álvaro. Então, imagina, sei lá, a guitarra do David Gilmour, por exemplo, eu consigo ter ali, verificar de fato a originalidade. Então, o mercado de coisas de luxo que exige ali a autenticação fica muito mais fácil, por exemplo. Ou pinturas, ou a Mona Lisa, ou o que quer que seja. A gente falaria horas desse negócio, cara, porque eu sou aficionado por esse mercado, assim. Eu gosto muito de ler sobre, estudar sobre, porque eu acho que ele vai solucionar muita coisa. Cara, você tem quantos anos, Lucas? Tenho 31. 31, cara. Você sabe que eu tô tendo essa conversa com você, eu tô voltando no tempo quando eu tinha 20, cara, 19. Eu fiz 20 anos em 98. 96, cara, eu entrei na faculdade e começou o e-mail. Porque eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu morei 1 ano em Michigan, em 94 a 95, não tinha e-mail, eu sei porque eu voltei com um saco de cartas. Sim. Tá até hoje na casa da minha mãe, então a turma mandava carta. Que louco. Quem é mais jovem não deve imaginar do que nós estamos falando, mas... Seus alunos não vão, imagina. E aí... Não vão, imagina. Não vão. E aí eu me lembro, quando começou o e-mail, que você podia entrar lá no laboratório da GV e ficar lá durante meia hora pra ver teus e-mails, cara. Porque ninguém tinha celular na época. E aí começou o negócio de internet, .com, e era essa conversa. Puxa, pode fazer isso, pode fazer aquilo, as aplicações podem ser muitas, o pessoal olhava de fora, tem até aquela entrevista famosa do Bill Gates lá pro David Letterman, né? Ele tentando explicar e o David Letterman tirando sarro dele. Ah, então isso aí é o rádio, quando ele explica o streaming, né? Ah, então isso aí é o correio. É o que acontece hoje, né? O que acontece hoje quando falam desse mercado. A gente fala de blockchain, fala de Bitcoin, fala de NFT. Pra mim é assim, a mesma coisa. Meu cérebro fica tentando correr atrás pra entender, porque eu faço esforço. Mas, cara, todos que fazem parte da rede também fazem esforço, porque é um negócio muito novo, sabe, Álvaro? Eu acredito muito, cara, que como é, por exemplo, essa tecnologia... Cara, isso aqui é muito surreal. Olha o carro que a gente tá dirigindo. Isso é tecnologia pura, que você usa como se fosse algo normal, corriqueiro do seu dia a dia. E é isso que vão ser as criptomoedas no futuro. A gente vai usá-las sem pensar. Você usa um smartphone, você não pensa como é que é a parte tecnológica e do funcionamento do celular. Você simplesmente tira do bolso e começa a usar. E isso vão ser as criptomoedas. Não é que, assim, a história é escrita em retrospectiva, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Mas é o que a gente acredita em cima do que está sendo desenvolvido, né? Teu filho já vai pagar o meu da filho, escola em com Bitcoin. certeza. Aliás, eu acho que daqui a pouco nós pagaremos em Bitcoin. Que é justamente já, porque já estão criando justamente essas camadas de velocidades maiores, de registros, de transações, para facilitar. Então, cara, em alguns anos, vamos chutar aqui em 3 anos, vai ter um Pix Bitcoin. O cara vai chegar lá com o cartão, o cara vai dizer dinheiro, crédito, débito ou Bitcoin. Eu acredito nisso. Eu acho que o custo da transação diminuir, acho que não tem problema. E se aumentar a velocidade, né? Sim. Que eu acho que é um probleminha ainda, que é essa parte de autenticação, que ainda é um problema. A autenticação demora um pouco. Demora um pouco. Estamos falando do quê? Cara, depende, por exemplo, tem transações, se você pagar um pouco mais ali, se você tiver um incentivo maior, tem transações que você consegue fazer em 30 minutos. Porque aí é alguém fazendo o blockchain disso, é isso? O que é uma transação dentro da rede? Basicamente assim, eu tenho aqui meu Bitcoin, eu tenho um Bitcoin, eu quero
quero mandar para a carteira do Álvaro. O fato de eu estar mandando essa moeda para sua carteira é gerado uma solução matemática, tá? Então, assim, tentando dar uma resumida de como é que é a concepção do negócio. Essa equação matemática, quando ela cai na rede, aí entra a competição dos mineradores para solucionar isso daí, quase como se fosse um sudoku. Então é tentativa e erro. Os computadores do cara estão ali tentando solucionar. Solucionou aquela equação, validou o negócio, a rede inteira verifica, tá ok, tá tudo ok, registra na blockchain. Então realmente isso daí é um computador com alta tecnologia para solucionar essa equação matemática que é gerada durante uma transação, para validar a nossa transação. Por que o cara faz isso? Porque ele recebe uma fração de Bitcoin toda vida que ele faz isso. E ele recebe uma remuneração que é a taxa de transação. Essa é a mineração. Essa é a mineração. Esse é um tipo de protocolo que é um protocolo que cresceu muito no sentido de investimentos. Então, você vê várias fazendas de mineração. No Paraguai tem muitas, né, por conta do custo de energia, enfim, porque o OPEX é muito alto dentro de uma operação dessa. Imagina. Mas aí que tá. Já existe um protocolo que se chama Proof of Stake, que é justamente você emprestar suas criptomoedas para a rede, travá-las dentro da blockchain, para que essas moedas elas sirvam de validação para novas transações. Então isso é um jeito mais barato ainda, e a gente vai ver cada vez mais a adesão de moedas usando esse protocolo para validar suas transações, porque é mais barato e é mais rápido de você fazer assim. Então é o autoajuste da própria rede. E isso vai acontecendo, que é isso que é muito legal. Entendeu? Então, cara, isso existe há 10 anos. Imagina daqui a 10 anos como é que não vai ser. Imagina 10 anos, por exemplo, o que a gente vai poder desenvolver em blockchain. Aplicativos descentralizados, finança descentralizada. Cara, muita coisa. Tipo, muita coisa mesmo. O mundo tá mudando muito rápido. Muito, muito. Essas lojas como são hoje em dia, eu não acredito que elas vão ser do jeito que são. Por exemplo, venda de commodity, né? A nossa família mexe com café. Se a gente quer fazer uma exportação do café, você tem duas maneiras. Ou você tem que ter um middleman para fazer essa transação, isso exportação, tá? Ou você vende para uma cooperativa. Perfeito. Esse middleman, ele só é um cara que conecta uma ponta à outra. Trade. Esse cara vai deixar de existir um dia. Porque não faz sentido. Não faz sentido existir. Não faz sentido, entendeu? Assim, não tô negligenciando o fato do cara ter o contato de ligar as duas pontas. Corretor, eu já acho de tudo. Já acho um absurdo você pagar a corretagem hoje. Você fala, poxa, não é possível. Imagina que, por exemplo, você acha um apartamento na internet e porventura você vai visitar porque você sabe onde é. Você não consegue comprá-lo sem pagar a comissão do corretor. Não, e é 6%. Exatamente, é uma coisa pra burro. É coisa pra caramba. Então essas taxas, esses caras vão deixar de existir. Assim, eu até peço desculpa se eu falei demais desse negócio, cara. Não, eu sou mas aficionado. Esse era o objetivo do papo. Essa é a provocação excelente. Sim, até porque tudo tá mudando muito rápido, e onde tem mudança rápida tem muita oportunidade. Muita casca de banana, mas muita oportunidade. O Thiago Nigro, eles acabaram de abrir uma vaga, né, para desenvolvedor de blockchain. Recentemente, o Amazon também estava procurando pessoas para poder trabalhar nesse setor de desenvolvimento em blockchain. Então, cara, esse é um setor de muitas oportunidades. Você sabe, quando eu vejo o lastro assim de forma clara, que nem, tá atrelado ao equity dessas companhias que estão se desenvolvendo, ou desenvolvendo esse produto, esse serviço, atendendo a essa necessidade de mercado, aí me dá uma tranquilidade maior do que quando eu não consigo ver o que tá por trás, sabe? Mas isso é cabeça de analista, um pouco antiga talvez. Mas aí que tá, é o que eu te falei, daqui a 10 anos você vai entender mais pessoas fazendo mais ICOs, de mais negócios, porque é um jeito mais rápido, mais fácil, mais barato também, de você conseguir vender equity do seu negócio para uma comunidade. Entendeu? Imagina quantas pessoas... Eu queria fazer parte da Link, por exemplo. Eu queria. Se você lançasse um token da Link, eu compraria. Então, isso é legal, cara. Pensa nisso, que pode ser uma outra coisa para você encaixar. Capital, eu acho que é o máximo. Se esse negócio emplaca, se a CVM libera, etc. Eu acho que pro mundo de Venture Capital é muito legal mesmo. Bom, que bom, Lucas. Pô, cara, eu adorei. Mensagem final aí pra turma, vai. Qual é a faixa etária da galera? Faixa etária aqui, pô, bota aqui quantos anos você tem, fazendo favor, você que tá assistindo aqui. Na verdade tem aluno da Link, tem professor, tem gente fora. Isso aqui não é pra dentro da Link, né? Tá todo mundo assistindo. Cara, assim, se eu pudesse dar uma dica pra galera que tá assistindo, a molecada principalmente, estudem sobre volatilidade pra você entender o seu nível de exposição de risco e se exponha muito ao risco, porque vocês estão na idade para isso, para experimentar novas coisas, para aprender, porque a gente só aprende assim. E estudem muito, assim, incansavelmente. Seja aquele cara que é sedento por conhecimento, porque é isso que vai te colocar em outro patamar, de fato. Se eu pudesse dar uma dica, realmente é essa. Se expor ao risco e nunca deixar de ser um cara curioso de estudar. Eu, por exemplo, de certa forma, eu tenho uma vida bem estável, bem tranquila, mas
eu entendi que a pior coisa do mundo é você estar na sua zona de conforto. E é por isso que eu vim para São Paulo, é por isso que eu mudei para cá. Eu tô me expondo ao risco, mudei tudo. Eu saí do meu apartamento, que eu tinha uma vista pro mar, morava com a minha família perto. Larguei tudo isso porque eu entendi que eu ainda era um cara que podia me expor ao risco, que poderia tentar uma nova coisa, que poderia sair da minha zona de conforto. E por isso que eu tô aqui, numa nova empreitada de um novo negócio. O meu primeiro negócio foi um negócio que, de certa forma, foi um negócio de sucesso, graças a Deus. A gente trabalhou muito. E agora é uma nova caminho, uma nova trajetória. Enfim, é isso. Eu não sou um cara muito bom com boas frases motivacionais. Não, mas é espetacular. Que conversa legal, que conversa legal. Quanto conhecimento tirou, Lucas. Valeu, galera. Obrigado, cara. Prazerzão ter você aqui. Cara, foi um prazer todo meu, bicho. Tá doido, que honra, cara. Pelo carinho.